Queridos, vamos para Gálatas. Gálatas, eu ainda digo para as mães que o nosso berçário está aberto, não é esse mês. Esse mês já colocou lá o berçário aberto. Se o seu filho precisa do berçário, você pode levar lá o berçário e usar o berçário. Gálatas capítulo 5. Hoje nós iremos expor do verso 1 ao verso de número 15. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 15. Por favor, acompanhe a leitura desse texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar? Faça uma oração simples no seu íntimo, no seu coração. Senhor, fale ao meu coração nessa noite. De alguma forma, comunique a mim essa verdade. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, que agora queremos entender um pouco mais os princípios dela. Que o Senhor nos ajude. Que seja um momento de deleite na tua palavra. E que a palavra do Senhor alimente o nosso espírito, o nosso coração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Nas minhas últimas férias, uma das últimas férias que eu tive a oportunidade de ir para a praia, eu passei uma das maiores vergonhas que eu já passei em todos os tempos. Você imagina um mato-grossense chegando na praia. E já não é uma coisa muito comum. Até porque a gente lá no Mato Grosso aprendeu a nadar. Não foi nem em piscina, foi em rio. Porque lá nós tínhamos nem piscina, não era, Lília? Eu lembro na minha infância lá no Mato Grosso, em Guiratinga, quem tinha piscina em Guiratinga era o gerente do Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil, meu irmão, tem piscina na casa. Quem tinha piscina na casa era a prefeita Célia Orione. A Célia Orione tinha piscina e a casa da Célia ficava na divisa com o muro da igreja. E quantas vezes nós falávamos para a mãe que ia lá para a igreja jogar bola no pátio
E nós pulávamos o muro da igreja para tomar banho na piscina da prefeita. Caçando jeito de ser preso ainda. Então chega um mato-grossense na praia, e aí eu entrei de braçada, porque eu falei, aqui eu domino. Eu lembro que lá tinha alguns limites estabelecidos pelo próprio corpo de bombeiro, pelos salva-vidas ali, e eu comecei a nadar, e fui para o meio, nadar. Quando eu olho para trás, eu estava vendo só o pessoal desse tamanhozinho, o pessoal, todo mundo batendo o braço, e o bombeiro apitando. E aí o pessoal falando, vem, eu voltei. E foi o dia que eu levei um sermão na frente de todo mundo. O bombeiro falou assim, rapaz, você está doido. Você correu o risco de ser morto ali. E aí ele me falou na frente de todo mundo, isso é irresponsabilidade. Eu, sim senhor. E a Rafa falou assim, papai, o que o homem falou para você? Eu falei, não falou nada não, menina. Falou para mim. Queridos irmãos, qual é o limite? Essa é a questão. Qual é o limite? Qual é o limite da liberdade cristã? Aonde está a divisória entre o pecado e o não pecado? Entender o limite é importante. Porque se nós não entendemos e sabemos onde está o limite, nós corremos riscos. Aliás, riscos até de vida. E quando nós olhamos para essa parte da carta agora de Gálatas, Paulo vai entrar num assunto muito delicado. Ele já está caminhando para o final da sua carta. E ele vai falar de um assunto chamado liberdade cristã. E entender esse negócio é muito importante. Porque quando nós entendemos a teologia da liberdade cristã, esse entendimento vai nos ajudar a responder a alguns questionamentos que são muito comuns no nosso tempo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Recentemente, eu conversava com um jovem cristão e ele me fez a seguinte pergunta assim, pastor, mas qual é o limite da bebida alcoólica? Eu posso beber uma lata de cerveja? Eu posso beber um copo de cerveja? Qual é o argumento que nós utilizamos para responder questionamentos que talvez para vocês sejam questionamentos irrelevantes, mas para muitas pessoas são questionamentos relevantes? Pastor, qual é a proibição bíblica que nós temos para fazer uma tatuagem? Para tatuar algo no meu braço? Qual é o limite entre o certo e o errado? Até onde eu posso ir e não configura pecado? Qual é a linha divisória que, se eu ultrapassar essa linha, agora sim eu pequei? Entender a liberdade cristã, ela é fundamental para responder a questões relacionadas à nossa vida cotidiana. E é fato, gente, que a Bíblia, como palavra de Deus, ela não responde claramente todos os aspectos da vida cristã. Ela não responde, porque ela não foi escrita com o objetivo de ser uma enciclopédia e responder todos os pormenores da vida. O objetivo maior da Bíblia, como palavra de Deus, é revelar Jesus Cristo e a redenção que há nele. Por isso que a Bíblia é um livro de revelação. Jesus Cristo está sendo revelado desde Gênesis. Deus criou todas as coisas muito bom, só que o pecado entrou no mundo, destruiu todas as coisas. Agora o mundo, você e eu, precisamos de redenção, de restauração. Então a Bíblia agora se propõe a mostrar como se dá essa revelação e essa restauração através de Jesus Cristo. A Bíblia então não responde todos os pormenores. No entanto, isso não quer dizer que a Bíblia não estabelece princípios que servem de parâmetro para o cumprimento de nossa vida moral e ética. E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. O texto em questão, gente, ele é base para nós pensarmos um pouco sobre a liberdade cristã. Nós somos livres. Agora, a questão é livre do quê? Do que somos livres? A questão também é, nós somos livres para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito da nossa liberdade? Porque se nós entendermos apenas que somos libertos, beleza.
Mas libertos para quê? O que eu posso fazer com essa minha liberdade? O que eu não posso fazer com essa liberdade que eu ganhei de Jesus Cristo? Então, o pano de fundo é o seguinte. Paulo, ao longo dessa carta, ele vem ensinando aos Gálatas de que eles foram libertos do poder do pecado, e essa liberdade se deve à graça de Deus e não à submissão dos ritos da lei. Nós temos falado disso já há meses. Paulo está dizendo, Jesus libertou vocês do pecado. O que justifica vocês diante de Deus não é vocês submeterem aos ritos da lei, não é a circuncisão, não são as dietas judaicas, não é nada disso. O que salva vocês é graça. Paulo vem trabalhando essa proposta já ao longo da carta. No entanto, gente, aqueles Gálatas, como nós, eram pessoas cabeçaduras. A turma não entendia. Paulo falava, pregava, ensinava, e aquele povo não entendia ainda, porque algumas dificuldades ainda existiam para que eles pudessem compreender e viver a verdade. É por isso que a carta aos Gálatas, às vezes, parece ser uma carta muito repetitiva. Paulo escreve e parece que os temas eles sempre voltam à mesma questão. Mas é porque Paulo repete, porque o povo não entendia. Ele dizia, eu vou falar de novo. E ele fala muito da questão, então, da justificação. Então, aquela turma precisava de ser um pouco mais exortada a esse respeito. Daqui eu tiro uma primeira aplicação, gente. Meus irmãos, crenças do coração não são desconstruídas instantaneamente. Quantas vezes nós lutamos com uma pessoa falando a mesma coisa, ensinando, seja talvez na sua casa com seus filhos, seja no seu casamento, seja em qualquer âmbito que você se relaciona com pessoas, e às vezes a pessoa não entende o que você está dizendo. Existe uma razão para isso, porque existem crenças já no coração das pessoas, crenças pré-estabelecidas. Elas já creem daquela forma. Agora, você desconstruir uma crença no coração e você construir uma nova crença no coração é algo que demanda muito esforço. E é isso que está acontecendo com os Gálatas. Eles eram judeus, viviam no judaísmo, aprenderam as questões do judaísmo, agora se converteram, mas muitos deles não abriram mão das crenças judaicas, ainda está presente no coração. Não desista do seu filho. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Não desista daquelas pessoas que você ama. Porque crenças do coração, elas são enraizadas. E crenças não evaporam como o ar. É com muito trabalho. E Paulo sabia disso. Esse texto nos ensina duas coisas. Esse texto nos ensina a primeira coisa, que Cristo é o único que pode libertar o homem do estado de escravidão. Eu sei, você já sabe disso. Cristo é o único que pode libertar o homem do seu estado de escravidão. E Paulo, então, sintetiza a verdade do Evangelho, gente, no verso 1. No capítulo que nós lemos, o capítulo 5, verso 1, é a síntese aqui de Paulo apóstolo sobre o Evangelho. Perceba comigo o que Paulo fala aqui. Paulo diz que o homem sem Cristo, ele é escravo do pecado. Qual é o seu status se você não tivesse Cristo? Escravo. Paulo é muito cristalino ao falar disso. Todos somos escravos. E perceba comigo aqui que Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não vier nos libertar das correntes que nos amarram ao pecado, nós continuaremos escravos do pecado.
nós viveremos escravizados pelos desejos do nosso próprio coração. E eu quero tocar nesse assunto aqui. O estado de escravidão, gente, é a realidade de todo homem sem Deus. Todo homem sem Deus, todo homem que não passou pela redenção em Cristo Jesus, ele continua escravo. Por que muitas pessoas não conseguem abrir mão do seu estado de pecado que vive? Porque o escravo está acorrentado, ele não consegue se autolibertar, a não ser que venha alguém e o liberte daquele estado. Esse é o estado do homem. O problema é que muitas vezes nós vamos falar sobre salvação, sobre redenção, sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, mas nós precisamos falar de algo antes. Nós precisamos falar do estado do homem. Quem é o homem? Quem é você? Sem Cristo, eu sou uma pessoa que está presa e não consegue sair das amarras. Esse sou eu. E por isso o que eu faço em termos de comportamento justifica o meu estado. Pessoas sem Cristo estão escravizadas pelos seus próprios desejos. Você quer um exemplo do que eu estou dizendo? Eu te dou. Todo mundo aqui talvez assistiu o noticiário do senador que foi pego com dinheiro na cueca. Quando eu vi a reportagem, e eu vi lá o cara falando dos detalhes do negócio, eu falei, cara, isso é patético. Isso aí é patético. Um senhor, já provavelmente avô, se submeter a um negócio desse aqui. Como se explica isso? Eu falo, a Bíblia já explicou. Isso aí é o que se espera de um homem escravo dos seus próprios desejos. Eu não posso esperar algo diferente de pessoas que são escravizadas pelos desejos do seu próprio coração. O amor ao dinheiro, o amor pelo poder, faz a pessoa perder o senso de moralidade. Vocês estão entendendo, gente? O amor, o desejo do cara de ser poderoso, de ter dinheiro, o escraviza de uma determinada forma, a ponto dele perder o sentido de moral, de ética. A ponto do cara colocar dinheiro na sua própria cueca. Por que isso? Porque existe um desejo que o domina. E esse desejo faz desse indivíduo um escravo, um fantoche. É isso. São os desejos do coração. Cuidado. Cuidado para que os desejos que há no seu coração, e às vezes desejos que podem ser legítimos, comecem a escravizar você. E aí você começa a ter comportamentos como desse indivíduo lá. Mas sabe o que é legal aqui nesse texto? O legal nesse texto é que Paulo diz que existe solução para esse indivíduo que está escravizado. Existe solução para ele. A única pessoa que pode ir lá no porão, e aí eu estou pensando aqui numa prisão do século I, uma prisão romana, daqueles filmes de história, a única pessoa que pode adentrar o porão, abrir aquela cela de ferro batido mesmo, e pegar o escravo que está sentado com a bola, você lembra daquelas bolas de filme que acorrenta o indivíduo? A única pessoa que pode ir lá, adentrar o porão, abrir a porta do cárcere, pegar a chave e abrir aquela bola e soltar é Jesus Cristo. Ele não pode se autolibertar. Ele não pode. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui, já no verso 1,
Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. A construção gramatical aqui é perfeita. Ele está dizendo assim: Cristo já te libertou. Ele não vai te libertar, ele já fez isso, uma vez por todas na cruz do madeiro. Então, a liberdade que Cristo comprou para os crentes consiste em sermos libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do domínio do pecado, gente. E aqui é um fato importante a gente perceber nesse texto. Eu quero te levar, mais uma vez, para a história. Levar a sua mente, o seu pensamento para a história. Pense novamente agora numa feira de escravos, sei lá, do século I, do século II, onde o proprietário de terra ia na cidade, no vilarejo, para comprar escravo. Certo? Ele ia lá e comprava escravo. Então ele tinha alguns critérios para escolher um escravo para trabalhar na sua terra. Ele olhava o escravo, talvez o escravo mais novo, o escravo mais forte. Alguns historiadores vão dizer que olhava pelos dentes. Se o escravo de fato era bom, se media também pelos seus dentes. Então o proprietário da terra comprava o escravo a fim de que aquele escravo saísse da escravidão atual que ele estava, na mão de um outro proprietário, e viesse então para suas mãos para continuar escravo. O proprietário não ia à venda, à cidade, ao vilarejo, para comprar aquele escravo com a finalidade de libertá-lo da escravidão. Não. Eu vou comprar o escravo para ele continuar sendo escravo. E mais, eu vou comprar um escravo que me dê condições de retorno financeiro. Eu vou comprar um escravo novo, saudável, porque ao colocar na minha terra, ele vai produzir bem. E produzindo bem, consequentemente, quem ganha comigo em termos de lucro sou eu. Paulo talvez nos leva para esse cenário a fim de ilustrar que Cristo fez algo oposto a isso. Quando estávamos nós, em termos ilustrativos, tá, gente? Estávamos nós na venda lá para ser vendido como escravos, Cristo foi lá para comprar a nossa vida, para nos comprar. Mas Ele não nos comprou a fim de que continuássemos escravos em outra terra. Ele nos comprou apenas pelo senso de liberdade. Eu vou comprar esse escravo a fim de colocá-lo em liberdade. E a motivação de Jesus Cristo não foi a motivação de muitos daqueles proprietários. O senso de retorno. Eu vou comprar porque teria um retorno. Jesus derramou o seu sangue na cruz. Esse foi o preço pago por nós, quando éramos escravos. E Ele não pensou que nós daríamos um retorno a Ele, porque Ele sabia que em nós não havia nada que pudesse dar de retorno a Ele. Ele comprou e pagou a nossa escravidão por sangue, o seu sangue, e não esperou nada de nós em troca. Essa é a liberdade em Cristo. O preço da nossa liberdade foi a cruz. E Paulo está falando isso de novo para aquela turma que insiste em não entender. Como é que você pensaria nisso para a sua vida? O que essa verdade de que você é liberto em Cristo influencia você na sua vida diária? Amanhã, quando você acordar pela manhã, e muitos vão então ao seu trabalho e vai lidar talvez com as questões ordinárias da vida. Ou talvez amanhã você tenha que cobrir um cheque. E você precisa desse dinheiro.
O que esse negócio aqui de que você é liberto em Cristo tem a ver com a sua vida amanhã? Porque se nós não entendemos, gente, a aplicabilidade dos princípios do Evangelho para a nossa vida, eu queria sugerir para vocês aqui algumas coisas. Primeira delas, o nosso maior problema é um problema de desejo. Via de regra, nós somos escravizados pelos nossos desejos. Ficamos abatidos, debilitados, porque nós desejamos alguma coisa. E quando nós não alcançamos essa coisa que desejamos, nós nos frustramos. Ficamos debilitados, abatidos, deprimidos. Então eu penso que isso deve remodelar a nossa forma de orar. Senhor, restaure os desejos do meu coração. Senhor, remodele os desejos do meu coração. Me ajuda a desejar aquilo que o Senhor deseja para mim. Porque muitas vezes eu sou escravo do meu próprio desejo. Quando você achar que o relacionamento interpessoal com alguém está difícil, e quando você achar que você está sendo maltratado, isso mexer com você, eu queria te convidar a pensar em algo. A pensar que todos os relacionamentos que nós tivermos aqui, ele tem traços de pecado. Nós sempre iremos ter problemas de relacionamento nesse mundo, sempre, sempre. Mas há um relacionamento que você pode desfrutar, que não é um relacionamento baseado em interesse, é o relacionamento com Cristo. Cristo te comprou com sangue. E Cristo não espera nada em troca. Ele foi no mercado de escravo, e nós estávamos lá, e Ele nos comprou, e Ele sabia que nós não daríamos retorno a Ele. Cristo estabeleceu um relacionamento sem interesse. Ele te ama. Ele te ama. Eu queria falar para aqueles, talvez, que estão presos pela culpa, que vive com a faca atolada no peito há anos por algo que fez no passado e não consegue se ver livre dessa culpa. Queridos irmãos, Paulo deixa claro para nós que Cristo já nos libertou de toda a culpa. A culpa que você carrega, Cristo já carregou na cruz. Ele se tornou culpado em seu favor. Por que dessa culpa? O Evangelho te liberta disso. O Evangelho te liberta disso. Vamos para a segunda coisa desse texto? A segunda verdade desse texto, não menos importante, mas ao desdobramento da primeira questão, é a seguinte: se nesse primeiro momento aí, Paulo diz, ele gasta toda essa narrativa do verso 1 ao verso de número 12 para falar que nós fomos libertos em Cristo. Agora, na segunda parte do verso 13 ao verso de número 15, Paulo vai falar que nós não podemos abusar dessa liberdade. É como se Paulo tivesse assim dizendo: vocês foram libertos, vocês eram escravos, agora vocês têm liberdade. Mas agora Paulo está dizendo assim: cuidado com essa liberdade. Você tem que saber utilizar dessa liberdade. É isso que ele vai dizer então do verso 13 ao verso de número 15. E a segunda coisa que eu quero falar com vocês, a segunda coisa é: os filhos de Deus não podem abusar da liberdade em Cristo. Perceba comigo algo aqui, gente. A partir do verso 13, Paulo faz menção de um outro erro que os Gálatas estavam cometendo aqui, o erro da libertinagem. Eu fico vendo assim, coitado do Paulo, eu fico com dó do Paulo. Quando eu leio toda a carta aos Gálatas, eu fico assim, coitado desse pastor aqui, coitado. Porque ele fala um negócio, e aí o povo não entende. Aí quando ele fala mais, ele
começa a perceber que o povo está entendendo. Ele fala assim, oh meu Deus, graças ao Senhor, o povo começou a entender. Aí na hora que ele vira as costas, o povo destoa para o outro lado. Aí ele fala assim, Jesus Cristo, não entenderam nada. Paulo fala de liberdade cristã. Aí o povo falou, entendeu? Entendeu. Aí agora o povo está dizendo assim, ok, já que somos libertos em Cristo, podemos fazer o que quiser. Vamos tocar o terror com a vida. E Paulo está dizendo, não é isso. Vocês não podem usar da liberdade para fazer libertinagem. O povo da igreja estava achando que pelo fato de Cristo ter libertos da escravidão do pecado, agora eles podiam viver como quisessem. Vou tomar umas, vou para as baladas, porque já sou liberto em Cristo mesmo, não vou perder minha salvação. E Paulo está dizendo, não, vocês não entenderam o negócio. Não é isso que eu estou dizendo. É por isso que Paulo vai deixar claro aí no verso de número 13, dizendo assim, o Evangelho nos liberta, mas o Evangelho não liberta o indivíduo para que esse possa continuar vivendo em pecado. Olha o que ele diz no verso de número 13. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E o porém é interessante, porque está ligando diretamente ao que ele acabou de dizer. Olha, vocês foram libertos, parará. Porém, vocês não podem usar dessa liberdade para dar razão à carne. Deixa eu tentar aplicar isso. Queridos irmãos, nós não podemos usar da liberdade cristã que ganhamos em Jesus Cristo para pecar, tampouco para fazer outra pessoa pecar. E eu vou entrar agora numa zona minada aqui. Porque Paulo estabelece os limites da liberdade cristã não somente em Gálatas. Paulo estabelece o limite da liberdade cristã também em 1 de Coríntios. Paulo é perito nesse assunto. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Mas antes de falar em bebida alcoólica, deixa eu falar para você que Paulo já estabeleceu os limites da liberdade cristã. Se não, por favor, 1 de Coríntios 10, o verso 23 em diante. Eu preciso que você abra lá. 1 de Coríntios, capítulo 10, o verso 23 em diante. A questão em jogo aqui era se a turma da igreja podia comer comidas sacrificadas a ídolos. A turma estava indo na festa junina, e aí a turma estava na dúvida se podia comer o leitão lá do bingo da festa junina, porque é dedicado ao São João. Então a questão em jogo é essa aqui. E Paulo então vai responder. Vamos lá, por favor, preste atenção aqui. A partir do verso 8, Paulo começa dizendo assim, 1 de Coríntios, desculpa gente, eu errei, 1 de Coríntios, capítulo 8, tá? Capítulo 8, a partir do verso 8. Paulo assim diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Paulo está dizendo assim, a questão aqui não é a comida. Se você comer, não vai ganhar nada, talvez uns quilos. Mas se você deixar de comer também, você não vai perder nada. Mas ele continua. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, ou seja, que é um crente experimentado, crente velho na fé, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida para participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu.
E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não me venha a escandalizá-lo. O que Paulo está dizendo aqui? A questão não é a comida. E por favor, preste atenção aqui para vocês não me interpretarem equivocadamente. Voltemos à pergunta do jovem que eu falei inicialmente. Pastor, tomar uma cerveja, uma lata de cerveja é pecado? A Bíblia não deixa claro essa questão. E qualquer tipo de tentativa em afirmar que tomar uma lata de cerveja, um copo de cerveja é pecado, isso não tem fundamentação bíblica. Talvez você está afirmando isso com base na sua cultura, com base na sua tradição, mas não pautada pelas Escrituras, porque a Escritura não diz isso. Ah, então o pastor está dizendo que pode beber. Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo que Deus nos dá liberdade. Agora tem um porém. Essa liberdade que Deus te deu pode afetar o irmão mais fraco. Beber uma lata de cerveja é pecado? Não necessariamente, mas ela pode se tornar pecado. E aí eu ouço demais o argumento de que, não, pastor, eu sei que isso aqui não é problema, eu estou tranquilo, querido, a questão não é só você. É o que Paulo está dizendo aqui. Se alguém ver você, que é dotado de conhecimento, que é maduro na fé, isso é um agravante talvez. Você que é maduro na fé, que é líder cristão, tomando uma lata de cerveja, aquilo pode afetar a consciência do mais fraco. Paulo está dizendo, a questão não é a comida. A questão é o que a comida pode tornar. A questão não é a lata de cerveja ou o copo americano de cerveja. O problema é o que o copo americano de cerveja, a lata de cerveja, pode causar na mente do mais fraco na fé. Então, queridos, deixa eu tentar aplicar um pouco mais isso. A questão da bebida alcoólica, ela vai além do argumento de que aquilo faz mal para mim. Também. Mas eu penso e falo para aqueles que não conseguem deixar de beber uma lata de cerveja por causa da fraqueza da consciência do próximo. O seu problema é de egoísmo. É egoísmo. Porque você não consegue abrir mão daquilo que você gosta por amor ao próximo. Você não está nem aí com a consciência dele. Sobretudo crentes que tiram selfie de cerveja e colocam no WhatsApp por aí, no Facebook, no Instagram. Meu irmão, isso é pecado. Não a lata em si, mas o seu gesto diante da lata. Porque aquela foto vai trazer questionamento a muitas pessoas. Vai trazer golpe na mente de muitas pessoas. Ah, pastor, mas para mim é tranquilo, eu sei que eu posso tomar só uma latinha, porque se uma latinha não embebeda, cara, a questão não é essa, cara. A questão é que uma latinha sua que não te embebeda causa ruína na fé do próximo. Egoísta. Você é egoísta porque você não abre mão daquilo que satisfaz, do seu prazer, porque para aliviar a mente do próximo. Você não ama o próximo. Você ama a si mesmo. E se você não consegue abrir mão dessa latinha por amor ao seu próximo, é uma evidência a mais de que essa latinha te domina. Você é escravo desse negócio. É mais ou menos isso. Esse é o argumento de Paulo. É por isso que o Paulo está dizendo lá em Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vocês têm liberdade. Mas cuidado com o limite dessa liberdade. Porque essa liberdade pode causar vários danos na vida do irmão mais fraco.
Então, por amor a Ele, pare com isso. Pare com isso. E desculpa, irmãos, talvez está sendo um pouco enfático em relação a isso. Mas serei. Serei. Continuarei sendo. Meu querido irmão, você não leva apenas o seu nome com você. Você leva o nome de Cristo com você. Você leva o nome de uma igreja com você, que você é membro. Você representa alguém. Você é embaixador de Cristo, diz a palavra de Deus. Embaixador é representante. Quando eu chego em um determinado lugar, eu represento Cristo. Quando eu, Juliano, chego em determinado lugar da sociedade, eu represento vocês. Eu não abro mão, eu não tiro o ofício do pastor e vou lá no açaí, ou vou lá no Campeão. Ah, não, agora eu sou o Juliano, eu não sou o pastor, eu tirei o paletó. Não, eu levo comigo o ofício. Eu represento alguém. Eu represento uma igreja. Portanto, quando as pessoas mais fracas na fé, ou o ímpio, vê você se embebedando, bebendo por aí, você mancha também o nome do Evangelho de Cristo e da segunda igreja. Você é representante. Agora, querido irmão, seja honesto. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto diante de Deus e com a igreja. Se você não consegue abrir mão dessas questões morais, deixe de ser representante. Deixe de ser representante. Porque nós precisamos representar Cristo de forma salutar, honesta. Nós precisamos ser embaixadores de uma igreja com fidelidade. E se você não consegue abrir mão desses hábitos, por amor ao próximo, se você não consegue abrir mão desses hábitos, por amor à igreja que você serve, talvez você não está pronto para ser o representante da igreja. Cuidado que a liberdade que Deus nos dá não seja motivo para escândalo, para golpear a mente do mais fraco. Novamente afirmo, a questão não é uma lata de cerveja. A questão é o que essa lata de cerveja pode causar na vida do mais fraco. Amor ao próximo. É por isso então que Paulo termina deixando claro esse princípio. Por que Paulo fala no verso 14 do amor ao próximo? Porque toda a lei se cumpre em só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Abrimos mão de algumas coisas que são lícitas, se essas coisas afetam a mente do mais fraco. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. O Evangelho nos liberta da escravidão do pecado, mas o Evangelho não nos dá liberdade para pecar contra Deus e pecar contra o próximo. Vamos orar. Nós vamos terminar com aquela música que a turma cantou. Nós vamos orar agora, nós vamos cantar e depois receberemos a bênção do Senhor. Senhor, obrigado porque a palavra do Senhor, além de nos consolar e nos mostrar que não existe nada mais
que nos escraviza, porque fomos libertos em Jesus Cristo. É a mesma palavra que nos confronta, dizendo que nós não podemos usar da nossa liberdade para a fraqueza do próximo. E, ó Pai, ajuda-nos como filhos do Senhor a abrir mão das nossas vontades, que às vezes são lícitas e legítimas. Mas se essas coisas que são legítimas enfraquecer a fé do mais fraco, por amor a Ele, nós precisamos abrir mão. Cuide das nossas consciências, Deus. Cuide dos desejos do nosso coração. A maioria das vezes nós estamos escravizados pelos nossos próprios desejos. Nós queremos desesperadamente algo. E quando esse algo não é nos dado, nós ficamos deprimidos, debilitados, chorosos, irados. Ó Deus, mude os desejos do nosso coração. Dê que possamos desejar aquilo que o Senhor deseja para nós. Acomode os nossos desejos aos desejos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado. Queridos irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua semana, meu querido irmão.
Deus abençoe. E diante dos desafios da semana, lembre-se, nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos pelo sangue de Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Ele não espera nada em troca no nosso relacionamento. Você vai se frustrar com pessoas. Você vai se frustrar com relacionamentos. A única pessoa que você vai manter relacionamento e não haverá frustração é Jesus Cristo. Porque Ele comprou você da escravidão, da morte, do pecado. E Ele não espera nada em troca disso. Ele sabe da nossa condição. Por isso que Ele nos aproxima de nós, por graça. Por graça. A vida é graça. A vida é graça. Tudo é graça. Agora, meus amados irmãos, vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus dê forças para vocês nessa semana, para lutar, ó Deus, para lutar contra as opressões do inimigo, para lutar contra as ameaças do inimigo, contra as tentações do pecado, sempre tendo a nossa esperança muito cristalina em nossas mentes, a esperança do retorno de Jesus Cristo. Ajude, Senhor, os meus irmãos a abrirem mão das suas próprias vontades em detrimento do próximo, por amor ao Senhor e por amor ao próximo. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, povo de Deus, hoje e até o retorno de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e tenham todos uma boa semana.